Bom dia, pastor Marcos Vinícius. Bom dia aos irmãos que estão aí acompanhando, nos ouvindo, né? Prazer muito grande estar aqui de novo. Sempre bom atender esse convite sempre que a gente pode. A gente está atendendo e é um prazer muito grande. Espero mais uma vez poder contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo já na vida de cada um dos nossos irmãos. Hoje a gente trouxe uma mensagem que nessa semana eu comecei a escrever sobre esse tema. Eu acredito que vai servir de um alimento muito útil para as nossas vidas, né? O tema que eu coloquei aqui foi o sacrifício agradável, né, perante Deus. E tudo aqui que a gente vai conversar aqui é baseado sobre o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Não tem nenhum sacrifício que a gente possa substituir o sacrifício de Jesus Cristo, porque ele é suficiente, né? É o sacrifício perfeito para cumprir tudo aquilo que Deus tem por objetivo e tem por propósito. Então, todas as vezes que for falar aqui de sacrifício agradável, é se baseando no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que nenhum sacrifício que viemos fazer ou entregar, ele pode substituir esse sacrifício. O texto base para a gente conversar aqui nessa manhã de quarta-feira é em Mateus 22, do versículo 34 ao 40. Mateus 22, 34 ao 40, fala assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lembro que uma vez eu estive aqui e a gente já falou sobre... A gente fez uma explanação sobre esse segundo, digamos assim, mandamento, né? Que Jesus disse... A gente usou o texto que estava em João 13, que quando nós amarmos uns aos outros, isso é o maior testemunho que nós seguimos Jesus. E hoje a primeira parte, né, da resposta de Jesus para esse homem, esse perito da lei, é a nossa base, a nossa ministração, que é justamente esse primeiro, né, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Muitas perguntas surgem na nossa vida cristã a partir do momento que nós decidimos andar com o Senhor, viver para o Senhor, ou até algumas pessoas que a gente convive, que a gente conversa no nosso meio de relacionamento, acreditam que já ao nascer já pertence ao Senhor, e por vez ou outra surgem perguntas nas nossas cabeças, nas nossas mentes, né? Que realmente agrada ao Senhor, o que é que eu posso dar ao Senhor para que Ele possa se agradar, o que é que o Senhor quer de mim, o que é que o Senhor quer que eu faça desse dia, nessa hora. E a gente busca, vez ou outra, tentar responder essa pergunta do que o Senhor quer de nós, o que Ele realmente deseja de nós, como esse perito da lei também. Ele foi na intenção de pôr à prova Jesus Cristo, né? Mas muitos de nós, às vezes, temos esses questionamentos, saber qual é, o que é que o Senhor quer de nós mesmos. Às vezes é com boa intenção mesmo, para buscar agradar a Deus, e muitas das vezes nós buscamos agradar a Deus presenteando Deus, né? Com boas intenções, com boas orações, com mudanças de vida, assim, que isso também é agradável a Deus, mudança de hábitos, vez ou outra, rotinas, cria uma rotina, né, de oração, de leitura bíblica, e isso sim também é aceitável ao Senhor. Mas nesse texto aqui de Mateus 22, a partir do versículo 37, Jesus coloca a base do sacrifício agradável a Ele. Ele diz: eu quero que você me ame. Quero que você me ame de todo o seu coração,
de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Então a gente já percebe que Deus não quer só o melhor de nós. Ele quer o nosso todo. Quando ele diz, eu quero que você me ame de todo o seu coração, ele está dizendo, eu quero o seu coração por completo. Eu quero o seu entendimento por completo. Eu quero a sua alma por completo. Eu quero a sua força por completo. E é baseado nisso que a gente veio conversar aqui e trazer essa mensagem. Primeiro, escrevi alguns pontos aqui hoje. E o primeiro ponto é, Deus não quer o que temos. Ele nos quer. Nós precisamos, acho que, entender o Evangelho quando o Senhor chamou e continua chamando, né? Primeiro ele chamou os seus 12 homens para andar com ele. Ele não chamou 12 homens que tinham algo material para dar a ele, para agradar. Jesus chamou 12 homens que as suas vidas iriam agradar a ele. As suas vidas, ao passo que começassem a andar com ele, iriam ser transformadas, e essa entrega, essa confiança de seguir Jesus era o que realmente agrada ao Senhor. Então nada que nós venhamos a ter em nossas posses e entregar a Deus vai ser mais agradável do que a nossa própria vida entregue aos cuidados dele. Então, esse primeiro ponto é, Deus, ele não quer nada de nós além de nós mesmos. Ele nos quer. Ele quer cuidar das nossas vidas. Ele quer que venhamos a confiar o nosso bem maior, que é a nossa própria vida. É o nosso maior tesouro, é a nossa vida. Ele quer que venhamos confiar nele, aos seus cuidados. Deus não quer o nosso melhor, ele quer o nosso tudo, nosso todo, sabe? Deus quer a totalidade do nosso ser. Ele quer as 24 horas do nosso dia. Cada segundo, cada milésimo de segundo, cada minuto, cada momento das nossas vidas, o Senhor quer ser lembrado, adorado e louvado através das nossas vidas. É o que Paulo orientou, né, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que vocês possam apresentar os vossos corpos ao Senhor como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Então o sacrifício agradável a Deus que nós podemos dar não são coisas, são a nossa própria vida. É a nossa própria vida. Não é sobre buscar tudo de Deus, mas entregar tudo a Ele. Nós buscamos muitas coisas em Deus, e às vezes buscamos entender o propósito nessa busca, né? Eu vou buscar o melhor de Deus, mas primeiro nós temos que entregar o nosso tudo ao Senhor. Nós temos que entregar a nossa mente, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, entregar os nossos planos, entregar os nossos projetos, entregar tudo aquilo que nos faz ser quem somos e confiar isso ao Senhor. É isso que Ele nos chama a fazer. Não é só sobre buscar tudo de Deus. Eu acredito que nós vamos ter o tudo de Deus. Claro que nós vamos poder contemplar isso na glória, nos céus. Mas nós vamos ter o tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Quando nós passarmos a entregar todo o nosso ser, sem reservas, ao Senhor, e confiar de que Ele é suficiente para nos dar uma satisfação na vida. O testemunho da fé está na entrega. O bom uso da fé está no entregar e no renunciar. Então, a gente ouve muito. Isso é louvável em nossas vidas também. É também uma ferramenta que nós buscamos, que nós usamos. O uso da fé para conquistar. O uso da fé para prosseguir, para conquistar coisas, conquistar lugares, conquistar até mesmo pessoas, né? Para o reino de Deus, nós usamos a nossa fé, nós insistimos e tal. E eu acredito que a nossa fé ela é exercitada também no conquistar, mas ela é mais bem exercitada no entregar. É quando nós temos fé o suficiente, confiamos o suficiente no Senhor, ao ponto de entregarmos aquilo que é valioso a Deus, aquilo que é importante para nós, e até fé para renunciar aquilo que aparentemente é bom, aquilo que aparentemente é lucrativo, aquilo que aparentemente é chamativo aos olhos, é prazeroso à carne. Então é preciso ter fé e estar disposto também
a não só buscar os tesouros, aquilo que podemos buscar através da fé, mas também ter fé para entregar. Ser disposto a entregar a sua vida aos cuidados do Senhor. Entregar os seus caminhos para o Senhor. É isso que a palavra de Deus fala. Que entrega os teus caminhos ao Senhor, a sua vida ao Senhor, que no mais Ele fará. Então é entregar a totalidade do meu ser. Na nossa entrega, nesse ato de se entregar ao Senhor por completo, há uma provisão nessa entrega que não vem de nós, vem de Deus. Deus provê quando nós decidimos entregar a Ele. Isso a exemplo disso, nós temos Abraão, quando Deus pede que ele sacrifique seu filho. A gente vai ver essa historinha lá em Gênesis 22, e você vai ver lá que Deus pede para que ele entregue seu filho, e ele obedece às ordens do Senhor. Antes dele ir, ele diz: vocês foi lá, quando chegou perto do lugar onde Deus iria sacrificar, onde ele iria sacrificar o seu filho, em obediência ao Senhor, ele diz assim: vocês fiquem aqui, que nós vamos sacrificar o Senhor ali, e depois nós voltaremos. Ele estava disposto a sacrificar aquilo que ele tinha melhor, mas ele tinha uma fé suficiente de entender que ele iria entregar, mas Deus iria prover. Ele não sabia como. Eu não acredito que Abraão já tinha tudo revelado na mente dele, que Deus ia puxar o facão ali e o anjo ia mandar ele parar. Não, eu não acredito que ele estava pensando nisso. Mas Hebreus diz que a fé dessa entrega de Abraão era tão grande que ele diz: rapaz, Deus é suficiente, Deus é capaz de ressuscitar, porque esse menino aqui, ele é um filho da promessa. Então eu não tenho problema nenhum de entregar a Deus, porque ele cumpre aquilo que ele faz, que ele fala. Então, e a gente vê quando ele começa a andar com Isaac ali, Isaac começa a questionar, né? Rapaz, tá tudo preparado aqui pra gente fazer esse sacrifício. Tá a lenha, tá o facão, tá tudo aqui. Agora, cadê o animal aqui que vai ser sacrificado? Aí Abraão responde: Deus proverá. E no momento lá, ele ajeitou o menino, amarrou o menino e tal. E na hora que ele tava, ia fazer mesmo o ato em si, o Senhor intervém, e diz: não, você se mostrou fiel ao entregar aquilo que é mais valioso para o Senhor, e você, por causa disso, eu abençoarei a sua descendência, multiplicarei os seus dias e será próspero. E é a promessa que a gente sabe que o Senhor fez a Deus. Ele olhou assim, tinha um cordeirinho enganchado para o sacrifício. E a gente aprende nessa história, essa verdade que aconteceu com a vida de Abraão, que há uma provisão na entrega que talvez nós não podemos alcançar nas nossas buscas. Se nós mesmos buscando por nós mesmos, segundo as nossas ambições, segundo os nossos querer, talvez nós não alcancemos essa bênção referente quando nós nos dispomos a entregar a Deus por obediência. E através dessa obediência de Abraão, ele também foi conhecido como o pai da fé, porque ele se dispôs a entregar aquilo que ele mais queria, que era o seu filho, seu único filho, que é também a exemplo de Jesus Cristo, o que Deus fez através de Jesus Cristo. Então, o amor, ele é mais expressado através da entrega. O próprio Deus nos deu um modelo de amor. O próprio Deus nos deu um modelo de vida, entregando o seu filho para morrer no nosso lugar. E ele quer um sacrifício, ele quer algo semelhante a isso. Não é algo que substitua isso, não é algo que substitua. Como eu já falei no começo, nenhum sacrifício que venhamos fazer ao Senhor, e ele nem quer um sacrifício, ele não deseja que venhamos sacrificar nada, a não ser a nossa própria vida a ele, ao entregar a ele e a confiar a ele. Nada que venhamos fazer vai substituir o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é insubstituível, mas o sacrifício de Jesus nos dá base para sacrificar a nossa vida por amor a ele. É isso que Paulo fala na carta do 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que ele vai falar que o amor de Deus nos constrange. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão.
ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele está falando o seguinte: olha, Deus entregou seu Filho, Jesus Cristo, fez essa entrega para que nós fôssemos justificados, fôssemos perdoados, e através dessa entrega possamos voltar de novo ao lugar de comunhão, ao lugar de relacionamento com Deus. Mas também isso requer de nós um sacrifício, requer que não vivamos mais para nós, requer que vivamos para Deus. E esse é o sacrifício agradável a Deus. É mais do que frequentar reuniões, é mais do que se dispor a dar algo externo a Deus, a entregar ou a consagrar coisas ou objetos ao Senhor. Na verdade, o que Deus quer de nós não é o que temos materialmente falando, ou conquista que podamos ter. Deus nos quer. Quando Deus nos tiver, aí sim nós seremos totalmente livres. Totalmente livres. E é nessa entrega que há essa provisão. A gente não entende muitos princípios do reino de Deus, revelações, como o reino dos céus também realmente acontece, porque o Senhor nos ensina a dar para ter uma vida próspera. É totalmente diferente daquilo que o mundo ensina. O mundo diz: não, você não pode dar não, que se você der, você fica sem. E o Senhor: não, vocês planta, que pode deixar que a colheita quem faz sou eu. Então é muito conflitante para a nossa mente achar que no ato de entregar tudo que eu tenho, ou entregar quem eu sou, a minha vida por completo, vai trazer algo de útil na minha vida. Poxa, eu não vou ser mais governado pelas minhas vontades, eu não vou mais fazer o meu querer, agora alguém vai estar determinando o que eu vou fazer. Essa é a proposta do Evangelho. É você não viver mais a sua vida para si mesmo, mas viver a vida para Deus. É essa entrega que Ele quer de nós. É essa entrega que vai dar base para todas as outras entregas que nós vamos fazer, para todo o nosso serviço que nós vamos fazer. Essa entrega, esse sacrifício agradável que é a nossa vida entrega ao Senhor, que vai dar base para o nosso serviço, que vai dar base para as nossas orações, para as nossas buscas, que vai dar base para as nossas conquistas. A base de tudo isso é: a minha vida está no altar do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Foi isso que o Senhor quis ali em dois mandamentos. Respondeu a pergunta do perito da lei, né? E disse: rapaz, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Depois disso aqui, depois que você se basear nesse mandamento de entrega total a Deus, aí você vai expandir esse amor às outras pessoas. O segundo é semelhante a esse: ama o teu próximo, né, como a ti mesmo. Então, é sobre isso que nós temos que começar a deixar o nosso coração ser ministrado. Essa sim, eu acredito é a base de uma mensagem de esperança. Uma mensagem que traz esperança, uma mensagem que traz vida, porque sem Jesus não há como ter vida. Sem Jesus não há como ter luz nos nossos caminhos. Não há como ter direção, não há como ter provisão. Sem Jesus, sem entregar e confiar a vida ao Senhor, verdadeiramente deixar que Jesus Cristo, deixar que o Evangelho, deixar que a palavra de Deus seja o nosso tutor, seja o nosso mediador, seja que possamos se deixar ser discipulados pela palavra de Deus. Sem isso não tem como ter uma vida próspera, porque sem Jesus não há vida, sem Jesus não há direcionamento, sem Jesus não há provisão nas nossas vidas. Então a gente entende que quando a gente usamos a fé para conquistar, ela melhora a nossa vida. É algo inegável. Eu não posso negar isso, que quando nós usamos a nossa fé para conquistar, a vida melhora. Mas quando nós usamos a fé para entregar a nossa vida ao Senhor, a nossa vida se transforma. Nós não temos só uma vida melhorada, nós temos uma nova vida. É o que fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porque aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não é a questão de melhorar a nossa vida, é de dar-nos uma nova vida. Então nós podemos confiar e entregar a nossa vida ao Senhor, aos cuidados do Senhor. A palavra de Deus diz
que bem nenhum falta àqueles que o temem. A palavra de Deus diz que os filhos dos leões passam fome e necessidade, mas aqueles que temem ao Senhor, bem nenhum falta. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que confia a sua vida ao Senhor, Ele dará ordem aos anjos para que nos guarde, para que não venhamos tropeçar em nenhuma pedra. Diz que nós não precisamos temer a morte, não podemos temer a enfermidade ou o mal que assola meio-dia, porque nós estamos protegidos no esconderijo do Altíssimo. Que podem 1000 pessoas cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Diz que há uma satisfação no Senhor. Ele passará a ser o nosso bom pastor e a nossa vida será satisfeita em Deus. Isso é quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Deixamos que Ele resolva o que precisa ser resolvido, nos direcione. Deus, com isso tudo, Ele quer o quê? Ele não quer sentar na melhor poltrona do nosso coração. Deus não quer o primeiro lugar da nossa vida. Deus quer ser o único da nossa vida. Deus não quer que esteja segundo ou terceiro disputando com Ele. Deus não quer somente a nossa prioridade. Deus não quer ser só a nossa prioridade. Deus quer ser o nosso tudo. Deus, quando Jesus foi se apresentar em Apocalipse, diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está falando que eu sou o primeiro e o último. Nesse meio não existe outro. Eu começo e eu termino. Não existe outro. Não existe o segundo. Não existe o terceiro. Não existe o quarto. Deus não quer um amor dividido. Deus quer um amor completo, totalmente entregue a Ele. Deus quer ser o nosso estímulo. Deus quer ser a nossa motivação, a nossa motivação maior. Ele quer sentar no único trono que deve ter no nosso coração. Então, Ele não quer ser só o primeiro, Ele quer ser o único. Quando Deus passa a ser o único Deus das nossas vidas, o único, exclusivo, Ele passa a suprir as nossas necessidades. Aí nós temos que entender, suprir as necessidades não é Deus fazer tudo que eu quero. É Deus operar e prover naquilo que eu preciso. Tem coisas que nós buscamos que Deus venha a prover, mas são coisas desnecessárias para nós. São coisas que não vai acrescentar em nada para nós, mas são coisas que nós queremos que Deus venha prover. Mas Deus vai prover o necessário para as nossas vidas. Nunca faltará o necessário quando Deus for o único das nossas vidas. Quando Deus é o nosso estímulo, as necessidades são supridas. É o que fala o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Olha aqui, o que é que o salmista está falando? Olha, Ele é o meu pastor. A minha vida está entregue para Ele. Eu sou ovelha dele. Eu sou satisfeito. Eu não sinto falta de nada. Não é que tenhamos tudo, é que não sentimos falta de nada. Ele nos satisfaz. Filipenses 3, 7 e 8 diz assim, Paulo falando à igreja diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está falando, não, Ele é o único Deus da minha vida, Ele é o único, Ele me satisfaz. Eu considero todas as outras coisas, eu considero todas as outras conquistas nada. Eu considero tudo isso nada comparado ao conhecer ao Deus, a conhecer a Jesus. Essa é a revelação que o Senhor tem. Então essa é a satisfação que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós não vamos encontrar em outro lugar, que nós não vamos encontrar numa oração mágica, algo que nós dizemos que é santo. Nós só vamos encontrar essa satisfação no Santo dos Santos, naquele que realmente é santo, naquele que fez o sacrifício suficiente, nos ensinando a fazer um sacrifício agradável a Deus. Quando nós temos Deus como nosso estímulo, como a nossa única motivação, Deus supre as nossas necessidades, como eu acabei de falar, e Deus faz nós cumprir o propósito para o qual viemos à Terra. Cumprir o propósito. E quando eu falo em propósito, eu gosto muito desse texto, que está em Romanos 11, 36, que diz: pois dele, por ele
e para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. Quando nós entendemos que o nosso viver não é sobre viver para mim mesmo, mas viver para Cristo, nós entendemos o propósito. Nós chegamos ao propósito. E nós passamos a... não é só colocar Deus como prioridade, é colocar Deus como único em nossas vidas. Não é só sobre, primeiramente eu busco isso. Não, só busco isso. O Senhor diz, ó, busque o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Então Deus nos ensina a olhar para o reino, olhar para Ele, buscar a presença dEle, buscar a face dEle. E as outras coisas, quem iria acrescentar é Ele. As outras coisas só são acréscimos. Só são acréscimos para as nossas vidas. Então nós precisamos gastar ou deixar-se gastar mais por aquilo que realmente importa. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Na conversa de Maria, Jesus e Marta, não sei se era bem uma conversa, porque Marta estava meio distraída. Jesus chega e Marta estava lá distraída, ansiosa, angustiada, até com raiva da irmã estava, porque a irmã estava aos pés de Jesus, né? Ouvindo Jesus, e vai com a raiva dela, com o estresse dela, ela começa a dizer, Jesus, não se importa não, rapaz, eu estou morrendo de servir o Senhor aqui, e essa preguiçosa aí não está fazendo nada, só te ouvindo. Jesus dá um dos ensinamentos mais lindos das Escrituras Sagradas. Jesus ensina que não, eu não quero o serviço, eu quero a tua presença. Eu não quero só que você me sirva, eu quero que você desfrute da minha companhia. Sabe? E ele diz, ó, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu ela. Você está angustiada, você está ansiosa, você está buscando me servir por coisas que são coisas depois, porque a base é estar na minha presença. A primeira coisa e a única coisa que é necessária, Jesus fala de uma única coisa, nem de primeira. A única coisa é necessária, ó, e ela escolheu, que é ouvir, que é estar comigo, que é desfrutar da sua vida perto de mim. E às vezes a gente vê muita movimentação de serviço, muita movimentação de serviço para buscar agradar a Deus. E as mesmas pessoas que se esforçam, sabe, se dedicam para fazer a obra, fazer algo que agrade ao coração do Senhor, são as mesmas pessoas que andam ansiosas, andam estressadas, andam confusas, andam perturbadas e detalhe, andam olhando e apontando e indignadas para irmãos que não têm o serviço como prioridade, mas têm a presença como prioridade. Olha para irmãos e diz, rapaz, não se importa não está fazendo nada no reino não. Mas aparentemente aquele que não está fazendo nada no reino é aquele que está buscando aquilo que é necessário, que é a presença de Jesus. Então tudo aquilo que viemos a fazer para o reino é uma extensão daquilo que desfrutamos da presença de Deus. O que Deus quer é que a nossa vida esteja com Ele, na sua presença. Quando o véu se rasgou, foi essa linguagem que Deus trouxe para a terra, que não tem mais nada que possa impedir de que o homem venha se relacionar comigo, a não ser as suas próprias decisões, a não ser o decidir se afastar, a não ser essa vontade louca de fazer as suas próprias vontades. Então nós entendemos que a base de que Deus quer para as nossas vidas com Ele é entregar, é fazer esse sacrifício agradável a Deus, que é o sacrifício de entregar as nossas vidas a Ele, entregar os nossos olhos, entregar os nossos ouvidos, entregar as palavras das nossas bocas, o meditar do nosso coração, as nossas intenções, para então entregar o nosso serviço a Deus. E isso vai nos fazer desfrutar dos planos e dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Dos planos e dos propósitos de Deus tem para as nossas vidas. E a gente vê em Isaías 55, é um versículo muito citado, quando ele vai falar que os
os seus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Ele começa a falar da extensão dos planos e dos caminhos de Deus, assim como o céu é mais alto que a terra. Ele começa a falar todo o processo da chuva, cai da terra, faz e volta para lá. Ele está falando que nós não vamos encontrar satisfação dos nossos próprios sonhos. Nós não vamos encontrar satisfação plena naquilo que sonhamos, idealizamos e nos esforçamos. Nós precisamos nos render aos planos de Deus para nossas vidas. Render ao propósito de Deus para as nossas vidas, que é de estar com Ele. Estar com Ele. É abrir mão dos nossos planos e dos nossos sonhos e apresentar a Deus e dizer assim: Senhor, esse é o meu plano. Esse é o meu sonho. Esse é o meu objetivo. Está aqui, eu te entrego. Se te agrada, se isso aqui contribui com o que o Senhor tem para a minha vida, eis-me aqui. Mas se não, faz a tua vontade. Então nós não podemos só usar Deus para melhorar a nossa vida. Deus não é aquela peça fundamental para mudar a nossa vida. Deus é o único meio em que podemos ter vida verdadeiramente. Deus é o único meio aonde podemos ser livres de verdade. Deus não é um argumento dos crentes. Deus não é um bom argumento dos crentes. A Bíblia não é um livro bem pensado de um homem, não. Deus é o único Deus, Criador dos céus e da terra. E a palavra de Deus, as escrituras sagradas que nós temos em nossas mãos, ela é a extensão do pensamento inescrutável de Deus. Que ainda que venhamos estudar, não compreendemos todas as coisas. Então, nessa quarta-feira, a nossa mensagem é essa: Deus quer de nós, não é um sacrifício que venha substituir o de Cristo, não. Deus quer que entreguemos a nossa vida a Ele, para que venhamos provar que cremos no sacrifício insubstituível de Jesus. Jesus se sacrificou para que nossos pecados fossem perdoados, para que viéssemos a ter um novo relacionamento com o Senhor. E o nosso sacrifício a Deus, entregando a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável, é a extensão dessa nova vida que Deus tem para nós. Não tem como nós viver uma nova vida se nós não nos sacrificarmos. E Deus ainda diz como é que Ele quer essa vida: rogo-vos que entregue um sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Não é uma coisa de qualquer jeito. Não é servir de qualquer jeito ou dar só o meu melhor, né? Eu vou lutar para ser a minha melhor versão. Não. Eu não acredito que o propósito do Evangelho é viver a nossa melhor versão. Não. O propósito do Evangelho para mim está lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Deus nos predestinou para ser a imagem de Jesus Cristo. Não é ser o melhor de nós, não. É como seguir o exemplo de Jesus. Ser parecido com Jesus. Esse é o propósito das nossas vidas. Foi para isso que Ele nos chamou, para que venhamos seguir os passos de Jesus, para seguir os passos do bom pastor. Nessa manhã eu deixo esse convite para cada um dos irmãos que estão ouvindo, que irão ouvir, que essa mensagem chegue ao seu coração e que você substitua todos os outros sacrifícios que você pensou em entregar ao Senhor, a entregar, e você faça só esse único sacrifício, não para substituir o sacrifício de Jesus, não é isso, mas é para dar sentido à sua vida. Lembre, creia primeiramente no sacrifício de Jesus. Creia em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para fazer com que o mundo seja salvo por ele. Creia nisso. Esse é o sacrifício suficiente para trazer comunhão entre você e Deus. Deixe Jesus ser o seu justificador. Deixe Jesus ser o seu advogado. Deixe Jesus cuidar e direcionar a sua vida. Depois disso, essa nova vida, você vai sacrificar o seu velho eu, entregar ao Senhor e vai buscar viver uma vida pura, santa e agradável a Deus. Vai buscar entender e conhecer aquilo que agrada ao Senhor e viver nesse caminho. E eu vou dizer outra coisa: você não está só.
E se você se dispor a viver essa vida, tem alguém que vai lhe ajudar para que essa sua busca não seja fracassada. E é o próprio Espírito Santo. Ele vai nos capacitar a fazer aquilo que agrada a Deus. Então se disponha a entregar esse sacrifício agradável ao Senhor, que é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todo o seu entendimento. Que Deus possa abençoar a nossa mente, o nosso coração, e o Espírito Santo possa revelar isso que a gente trouxe para compartilhar e ministrar o coração dos nossos irmãos, e que você entenda isso. Deus não quer o que você tem. Deus quer você. Deus quer a sua vida entregue e confiada aos cuidados dele. Já agradeço pela oportunidade e espero que tenha servido de edificação para os irmãos, no nome de Jesus.